muito bem-vindos ao CREA Goiás. Solicitamos que ocupem os seus lugares, desliguem os aparelhos de telefone celular ou mantenham-os no modo silencioso, por gentileza. É com grande satisfação que daremos início ao seminário O Arroz e o Feijão sobre a Perspectiva do Consumidor Goianiense. Este evento tem como propósito apresentar os resultados sobre o perfil socioeconômico, hábitos de consumo e conhecimento de valores nutricionais e funcionais obtidos por pesquisa diagnóstico realizada na região metropolitana de Goiânia junto aos consumidores de arroz e feijão. Este seminário tem como realizadores Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREA Goiás, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Arroz e Feijão. E tem como apoiadores Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, AEAGO, Camil, Cipal Consultoria Júnior e Universidade Federal de Goiás, a UFG. Antes de darmos início a este evento, informamos que o CREA Goiás lançou uma ação publicitária de valorização dos profissionais e serviços prestados pelo Conselho. Foram produzidos 6 vídeos e 5 spots, e essas produções abordam temas relevantes como a importância da ART, os diferenciais do programa CREA Jovem, o papel institucional do CREA Goiás e suas legislações. Todos seguem a mesma linguagem e identidade visual de uma maneira simples e objetiva. E, neste momento, nós vamos exibir o vídeo institucional do CREA Goiás. CREA Goiás, mais profissional. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás é uma autarquia pública federal instituída pelo Decreto número 23.569 de 1933 e regida pela Lei 5.194 de 1966. O CREA Goiás é um órgão subordinado à fiscalização do Tribunal de Contas da União, que garante a transparência da sua gestão perante os profissionais e a sociedade. A diretoria do CREA é composta por um presidente eleito pelo voto direto dos profissionais registrados e pelos conselheiros regionais indicados por instituições de ensino e entidades de classe registradas no Conselho. O presidente cumpre mandato de 3 anos, renovável por mais 3. O CREA Goiás é formado pelas seguintes estruturas: Presidência, câmaras especializadas, plenário, comissões permanentes, inspetorias regionais e estruturas auxiliares. Presidência é competência do presidente do CREA dirigir e representar o Conselho. Câmaras especializadas são os órgãos encarregados de julgar em primeira instância administrativa os assuntos de fiscalização e infrações do Código de Ética Profissional. Também é da competência das câmaras apreciar e decidir sobre pedidos de registro e outras demandas dos profissionais. Plenário. Composto pela reunião colegiada de todos os conselheiros regionais, o plenário tem por finalidade analisar e julgar em segunda instância os processos de registro, de fiscalização e de ética. O exercício da engenharia e da agronomia no Brasil, em todos os níveis, é assegurado ao cidadão que tenha se qualificado em escolas ou faculdades, seja aqui ou no exterior. Para exercer as atividades relacionadas à engenharia ou à agronomia, o profissional deve obrigatoriamente estar registrado no CREA. O registro é o ato de inscrição no CREA Goiás e pode ser provisório, caso o interessado, apesar de formado, ainda não tenha o diploma em mãos, ou definitivo, caso já tenha o diploma. Os profissionais registrados são obrigados ao pagamento de anuidade ao CREA. As empresas em geral que se organizam para executar obras ou serviços nas áreas de engenharia e agronomia também devem se registrar no CREA. Para obter o registro, é necessário incluir profissionais legalmente habilitados em seu quadro técnico. Pela lei, todas as atividades profissionais das áreas de engenharia e agronomia devem ser comunicadas ao CREA do estado onde estão sendo executadas. Esse comunicado é feito na forma de anotação de responsabilidade técnica, a ART. A ART define, para efeitos legais, o responsável técnico pelo serviço anotado e sujeito à fiscalização do CREA.
Toda a fiscalização do CREA é desenvolvida por agentes fiscais, seja de forma direta no local da atividade ou de forma indireta, por meio de ações e convênios com órgãos públicos e privados. A fiscalização do CREA Goiás é preventiva, buscando sempre orientar as autoridades, os profissionais, as empresas e a sociedade a respeito da legislação que regulamenta o exercício profissional e garante a segurança dos empreendimentos. Uma campanha CREA Goiás, mais profissional. Apoio Confea. Este e todos os outros vídeos estão disponíveis no site do CREA Goiás, na página do CREA Goiás no Facebook e no YouTube. Nós convidamos todos a seguirem as redes sociais do Conselho para ficarem por dentro das palestras, serviços e novidades oferecidas pelo CREA Goiás. Informamos que esta palestra está sendo gravada e será disponibilizada no site do CREA Goiás, junto ao material apresentado hoje aqui pelos palestrantes. Nessa ocasião, nós registramos a presença da chefe de pesquisa da Emater, a pesquisadora Maria José Del Peloso. E, neste momento, eu convido para fazer uso da palavra o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, o engenheiro agrônomo Alcido Helenor Vander. Boa noite a todos. Ficamos muito felizes com a vinda. Essa noite, segunda-feira à noite, é uma honra receber a todos aqui e um grande agradecimento ao CREA, a pessoa do presidente, Francisco, por essa parceria que a gente vem tendo em várias frentes. Essa é uma das frentes onde a gente colabora com o CREA. Então, o CREA e a Embrapa vem colaborando em várias frentes. Nesse caso, nós temos um trabalho muito interessante que vem sendo desenvolvido já há anos. Teve um dedo muito grande da doutora Maria José Peloso, também, enquanto a Embrapa, junto com o colega Magri, que já vem trabalhando nisso há bastante tempo. Então, eu considero que eles são heróis desse estudo, que, apesar de todas as dificuldades, conseguiram viabilizar essa parte. Tem várias outras frentes que ainda faltam por serem feitos, e essa etapa ela foi possível graças à colaboração, então, junto com o professor Reginaldo, aqui pela universidade, né, a parceria com o CREA já falou, teve um apoio muito importante da Camil para viabilizar a parte de recursos para essa pesquisa, e, obviamente, a me corrija, a empresa Júnior, né, a CIPAL, da universidade. Então, o conjunto dos atores que foram fundamentais para que essa pesquisa pudesse ser realizada. Então, eu parabenizo o Magri e o professor Reginaldo, né, que estiveram mais diretamente envolvidos. Eu espero que a Tamires também, e outros mais, mas não podemos mencionar todo mundo. Então, espero que os resultados sejam muito ricos, que todos aproveitem bastante, e certamente vai dar muito pano para manga ainda. Obrigado. Convido agora o presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Emater, o engenheiro agrônomo Pedro Antônio Arraes Pereira, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Bom, boa noite. Eu esperava ver esse auditório mais cheio, sabe? Mas eu acho que a turbulência que a gente passa hoje no Brasil, né, é complicado, né? Mas esse é um trabalho muito interessante, né, que é a Embrapa Arroz e Feijão, agora em parceria com a FG, né, e o CREA. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a gente começou uma campanha, né, de arroz e feijão, inclusive o mote da campanha era calçada de Copacabana, né? Feijão preto e o feijão branco nas pedrinhas da praia de Copacabana. E esses são símbolos, né, principalmente o feijão, o símbolo nacional, né? Então, hoje se fala muito nessa questão de produtos mais saudáveis, quer dizer, mas o brasileiro, na verdade, ele tem essa combinação perfeita, né? E aqui esses meninos jovens, aí eu espero que vocês não se encantem demais com os hambúrgueres da vida e deixem de comer o arroz e feijão, porque realmente ele dá uma qualidade de vida muito boa para a gente, né? E nós, né, Magri, os professores, o Francisco, os mais idosos, né, Alcido?
o arroz e feijão é fundamental para a gente, vamos dizer assim, manter o colesterol mais baixo, né, essas coisas todas. Então, é um prazer grande aqui, cumprimento o Alcido, o presidente Francisco, né, os professores, o Magre, né, a doutora Maria José, que é diretora técnica lá, os colegas da Embrapa, e esses meninos novos estão aqui, espero que tenham uma ótima apresentação, e espero que isso aqui só seja um início, viu, Magre? Se replique, né, eu já falei com você, talvez fazer eventos assim um pouco mais direcionados, para as merendeiras, por exemplo, né, hoje tem um programa desde o governo passado, né, o PA e o PNAE, que é alimentação nas escolas, né, a gente da Emater tem uma participação bastante grande nisso, onde eu acho que isso aí poderia motivar as merendeiras, né, a realmente fazerem pratos, né, com arroz e com feijão para a nutrição daquelas crianças do colégio, né, e a aquisição pública, né, desses materiais, desses produtos que são muito importantes. Então é um prazer aqui, né, estar nessa reunião e desejo a todos aí um ótimo seminário. Muito obrigado. E neste momento eu convido para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREA Goiás, engenheiro Francisco Almeida. Boa noite a todas e a todas. Quero cumprimentar o Pedro Arraes, representando aqui o governador, o presidente do Centro de Arroz e Feijão, Alcido, né? Eu agora tenho o prazer de conhecê-lo. Há quantos meses você entrou lá, Alcido, agora? Então, 6 meses, né? Fevereiro, né? E quero cumprimentar os pesquisadores, né? O Carlos Magros e o Reginaldo e toda a sua equipe, e dizer, né, que essa história já vem de muito tempo, né, Carlos? Quando nós publicamos aqui o livro, né? Quantos anos atrás, da sua autoria? 10 anos atrás, nós começamos já com esse trabalho que o Carlos está desenvolvendo até hoje. E eu acho que, apesar do auditório estar pequeno, mas está com pessoas representativas. E aí, Carlos, esse é o começo. Nós temos as associações das damas de casa, que podem também fazer o trabalho. Nós queremos ser parceiro da Embrapa, continuar sendo parceiro da Embrapa, para divulgar coisa boa. Você sabe muito bem que a classe mais baixa, poder aquisitivo, ainda utiliza o arroz com feijão. E tem aquele mito, né, da classe mais rica, diz que o feijão, o arroz, traz, como se diz até para os médicos, precisa ser esclarecido isso, que o feijão de arroz engorda, não traz proteína, quer dizer, é a comida mais saudável que eu acho do mundo, é o arroz e o feijão. E precisamos mostrar isso para a sociedade. E queremos, né, com vocês aí, com a Embrapa, né, com a FG, né, junto aí, com as empresas da FG, vai divulgar isso, não só hoje, mas fazer um cronograma, viu, Carlos, para nós possamos levar nas merendeiras, como foi por sugestão aí do Pedro Arraes. Tem a Associação das Damas de Casa também, que tem uma influência muito grande. É uma semente que nós estamos plantando agora e nós, com certeza, vamos fazer com que essa semente cresça, floresça e dê fruto. Então, parabéns a vocês todos, obrigado pela presença de vocês, e agora vamos esperar essa peça para nós esclarecer cada vez mais como é que está esse programa desenvolvido com vocês. Muito obrigado. Convidamos agora para ministrar a palestra e apresentar os resultados obtidos na pesquisa o engenheiro agrônomo Carlos Magre Ferreira e o professor doutor Reginaldo Santana Figueiredo. Carlos Magre é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ciências, Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo, doutor em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Atualmente é analista na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, tem experiência nas áreas de sustentabilidade de sistema de produção de grãos, indicadores de sustentabilidade, transferência de tecnologia e economia de agronegócio, atuando principalmente com arroz e feijão. Reginaldo Santana Figueiredo é graduado em Engenharia de Materiais e especialista em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ, doutor em Economia da Indústria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-doutor em Modelagem e Simulação pelo Departamento de Engenharia Industrial na Texas A&M University, Estados Unidos.
Lecionou 24 anos no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professora adjunto 4 da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área acadêmica em Engenharia de Produção, com ênfase em modelagem e simulação, teoria dos jogos, estilos de aprendizagem, sistemas econômicos, estatística aplicada, dentre outros, atuando principalmente em pesquisas nos segmentos dos temas Learning Organization, desenvolvimento de jogos de aprendizagem baseados em System Dynamics, modelagem e simulação em sistemas agroindustriais, System Dynamics aplicados a ciências sociais aplicadas e engenharias, gestão de cadeia de suprimentos, entre outros. Foi também consultor do governo brasileiro na análise de cadeias de produção e do Recreation Park and Tourism Science Department of Texas, em May University, USA, na análise do impacto socioeconômico do turismo, utilizando técnicas de modelagem e simulação. Implantou novas técnicas e o ensino no Departamento de Engenharia do Texas, na Universidade dos Estados Unidos, e tem se dedicado aos problemas do ensino de engenharia frente aos desafios postos pelas novas mudanças organizacionais. Com a palavra, os palestrantes. Só isso foi uma palestra, hein, professor? Bom, então a gente vai partir para os resultados, né? E, na verdade, quem fez esse trabalho, né, eu, o Reginaldo e a Tamílis. A Tamílis vem acompanhando a gente há um tempo atrás, desde muito tempo, e teve uma época que a gente já tinha perdido o fôlego, e ela puxou a gente, né? E então, se a gente está aqui hoje, a gente deve muito a um trabalho que ela fez. É preciso fazer um histórico para a gente começar a falar disso, né? Então, na verdade, a gente tinha um projeto de transferência de tecnologia da Embrapa, que chamava Rede Brasil Arroz, e nesse projeto tinha uma iniciativa que era fazer transferência de tecnologia para valorizar o arroz. A gente procurou o Instituto de Pesquisa de Santa Catarina, e na época a gente falou, vamos fazer uns vídeos. Eles iam entrar com um estúdio, e a gente ia só entrar com as ideias, né, e precisava de um recurso. Isso a gente levou para Brasília, e quando a gente levou isso para Brasília, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social, eles tiveram acesso antecipado a uma pesquisa em que mostrava para onde estava caminhando a saúde de jovens e adolescentes. E eles ficavam super preocupados, procuraram o Ministério da Agricultura, dizendo, vamos fazer uma campanha para reforçar a comida brasileira. Ele falou, tem um pessoal trabalhando com arroz e feijão. E, nessa época, eles entraram em contato, e a doutora Maria José era chefe de transferência da Embrapa, nós fizemos umas 15 reuniões em Brasília, e a gente conseguiu um avanço relativamente pequeno, mas que isso já entrou no radar do Ministério. Mas é aquela coisa, troca governo, muda eleição e não sei o quê, né? Depois disso, nós tem que ter um ou outro parceiro. E aí a gente falou, tem o Sebrae que tem um negócio que fez um programa muito semelhante para carne de suíno. E, na época, o Gomide estava na Embrapa, que hoje está na Emater também, viabilizou uns contatos dentro da Emater, do Sebrae. O Sebrae disponibilizou um consultor, nós fizemos uma proposta na época de 6 milhões, e era uma campanha nacional para arroz e feijão. Essa proposta, né, ela caiu na FAEG. A FAEG levou isso para o CNA em Brasília, que é a Confederação Nacional da Agricultura. A Cátia Abreu era a presidente, falou, não, isso vai ser uma campanha do CNA e não é 6 mil, não. É para pôr 5 vezes mais isso. Né? Colocou 2 consultores à disposição, nós escrevemos o projeto, a doutora Maria José ainda participou dessa fase, e foi para a Câmara Setorial, e pum, aí muda o governo, cai um, levanta outro, acabou. Né? E, depois disso, a gente, como já foi dito aqui, por persistência, nós procuramos a PUC, né? Procuramos o Lauro, que está aqui presente, e o professor Cristiano. Dizemos, olha, vocês não querem fazer um negócio meio maluco, sem dinheiro? Né? Eles falaram, eles são
psicólogo, mas trabalha na área comportamental e tem um estudo de comportamento de consumidores. Olha, vamos ver onde é que vai dar. Nós trabalhamos, fizemos uma proposta, levamos uma proposta para a Câmara Setorial, tanto do arroz quanto do feijão, que são câmaras ligadas ao Ministério da Agricultura, bateram palma de pé, vão fazer, e não fizeram, né? E aí isso vai, as coisas vão minando. E, por fim, eu procurei o Reginaldo, falei, Reginaldo, eu já não tenho mais cara para procurar ninguém para fazer isso. Você topa a gente fazer isso assim, sem saber onde vai dar? Ele falou assim, eu topo, né? E aí foi que a gente, baseado no trabalho que a gente já tinha feito com a PUC, né? A gente veio modificando até sair numa proposta de questionário. Reginaldo e eu e a Tamires, nós trabalhamos um ano nisso, trabalhamos na metodologia, e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Bom, a estatística dizia que a gente tinha que fazer 250 amostra de 250 pessoas, né? E aí a Tamires pegou, fez para determinar onde nós iríamos, né? Ela fez um círculo em Goiânia e mapeou os supermercados na borda da periferia com o centro e um supermercado no centro da cidade, né? E as amostras todas foram aleatórias, depois a gente juntou tudo numa amostra para ter o resultado final, né? E a gente depois não tinha dinheiro para fazer, foi aí que a Camil entrou colocando um aporte de dinheiro. Depois não tinha quem fazer, foi aí que a Tamires descobriu essas meninas que estão aqui, esses meninos, né, que é da empresa Júnior, que realizaram a pesquisa de campo. Nós conseguimos, por uma segurança, a gente acabou fazendo 291 questionários, dos quais 241 eles foram completos de resposta. E alguns tinham alguma resposta incompleta. Mas a gente acabou usando na análise, porque no programa usado tinha como você colocar isso para o programa desprezar essa análise. Reginaldo, qualquer coisa você me ajuda aí, corrige. A outra coisa é que a gente não, por experiência, a gente sabia que se perguntasse a renda de forma direta, a gente não ia obter. Aí a Michela sugeriu que a gente usasse essa metodologia, a gente acabou usando essa metodologia, que a gente faz perguntas, quantos quartos, quantas motos, e não sei o quê, e, por fim, a gente acaba chegando na classe, na renda familiar. E aí, essa coisa, o que a gente fez? A Tamires fez um programazinho no Excel, enquanto eles iam entrevistando, a gente ficava lá do lado, tabulando só esse dado, para ir controlando a amostra, para a amostra não ter muita representação só de uma classe social. Por fim, a gente conseguiu entrevistar 30% das pessoas eram do sexo masculino e 70% feminino. Esses foram os supermercados que a gente fez e o número de questionário, né? Se vocês forem ver isso aí, vocês vão ver que é do jeito que eu contei para vocês agora. A outra coisa, a gente ganhou, né, essa sacola que vocês receberam aí na porta, e a Embrapa, através do projeto Rede Brasil 2, que é a continuidade daquele outro, né, ela editou esses materiais, que é um calendário e 2 folders, né, e 3 folders, vocês também receberam. Na verdade, se vocês viram ou vão ver depois, aí já está o início da campanha, né? A gente já está valorizando os produtos aí. Essa sacola foi uma doação da Camil Alimentos. Aí então da equipe, né, atuando no supermercado. Começando os resultados. Primeira coisa que chamou a atenção da gente é a quantidade de gente que diz que tem ou já tem curso superior, né? Então, hoje está difícil você achar uma pessoa ela dizer que não tem curso superior. Mas o que a gente quer só dizer aqui é que a gente isso não era controlado, né? Mas a gente conseguiu pegar também vários, né, níveis de instrução. A renda, essa a gente tentou controlar, e o que está aqui, esse resultado que está aqui, ó, ele é um resultado
mais ou menos, ele bate com os dados do IBGE, quando você estava falando do percentual da participação das classes sociais, né? Então, a gente começa acima de 20, praticamente 21 mil, e classe que a renda familiar, hein, é menor do que R$ 700. Muito difícil de encontrar isso hoje em dia. Depois, a gente já sabia que congelar feijão é comum, mas parecia que arroz também estava começando. Aí a gente fez essa pergunta, né? E aí deu esse resultado, quer dizer, 30% das pessoas já congelam feijão e arroz já é um número significativo, 10% está congelando arroz. Aqui também a gente tinha uma ideia de que hoje as pessoas não estão fazendo, elas estão fazendo cozinhando em casa, mas a gente não tinha noção de quanto, né? Mas é muito baixo, é muito baixo. Então, só 0,8% das pessoas entrevistadas, elas têm alguém fazendo comida em casa, né? E 75%, a pessoa que estava no supermercado, que a gente fez entrevista de manhã, à tarde e à noite, era a pessoa que voltava para casa e ia fazer a cozinha. Isso para quem está na indústria, é importante saber que quem compra é quem cozinha, né? Essa aqui foi a parte que deu mais trabalho para a gente. Tanto na elaboração do questionário, como na aplicação da entrevista. Elas estão até balançando a cabeça, que elas sofreram para perguntar isso, né? E para tabular também, né, Reginaldo? Foi uma coisa que deu muito trabalho. Isso aqui tem muitas horas, né, da gente sentado com o Reginaldo, esses dados todos, mas isso aqui deu muito trabalho. Mas é por quê? É porque é o seguinte, a gente, hoje, você escuta tudo quanto é número, né, de consumo per capita de feijão, de arroz no Brasil. E a gente tinha dificuldade porque os números que a gente tem, ou é da POF, que é sujeito que só almoça em casa, ou é o número geral, não sei o quê. O que a gente resolveu fazer? Tentar fazer é calcular o consumo per capita por refeição. Aquela refeição que fazia, quanto é que o sujeito põe no prato de arroz e feijão, né? Então, a primeira coisa que a gente tinha que saber era como é que as famílias, elas se alimentam, né? E a gente considerou 2 refeições, o almoço e o jantar. Sendo que a gente está chamando de refeição aqui, aquele tradicional do arroz, feijão, carne, verduras. E o outro era lanche, né? E esse é o resultado. Então, quer dizer, 75% das pessoas fazem, das refeições teóricas que você pode fazer em casa, né, 75% das pessoas fazem a refeição em casa. 15% fazem lanche. E 10% praticamente almoça ou janta fora de casa. Pode ser sábado e domingo, porque a gente dividiu isso por dia de semanas, né? E nós fizemos análise, isso não dá diferença estatística entre as classes sociais, né? Para lanche, há uma diferença quanto ao nível de instrução. Aqui nós detalhamos, só um detalhezinho, porque chama a atenção da gente, é por faixa etária. A gente queria saber como é que estava acontecendo. Então, vamos dizer, à medida que você vai subindo a idade, a tendência mais é você lanchar, né, Pedro? Aí dá o negócio do idoso. Então, eu já tenho uma carteirinha, você precisa ver como é que isso é bom. Aí, o que acontece aqui? Mas os jovens também já estão começando a lanchar. E aqui tinha uma outra informação que a gente achou bem interessante, que era o seguinte: essas pessoas mais novas, né, elas são as que mais fazem refeição em casa, principalmente almoço. Se caso seja aprovada uma lei, né, que as crianças vão ficar tempo integral na escola, eles vão comer na escola. Daí vem a importância do que você estava dizendo. É preciso, desde já, né, que você comece a trabalhar esses merendeiros, comece a trabalhar responsável pela merenda escolar, para que o arroz e feijão continue nessas refeições, né? Esse também é um dado que a gente também não tinha muita noção. Então, praticamente aqui 90% das pessoas, das famílias, compram arroz polido, esse arroz tradicional, o branco, né? 1,5 integral, parbolizado, já está quase chegando aos 10%, e os outros ali.
O feijão carioca, dona Peloso, você não esperava que fosse dessa altura, esperava? Esperava que fosse dessa altura? Muito grande. Foi uma surpresa, né? 96% das pessoas e só 3%, 3,5% feijão preto. Dados de Goiás, né? Por isso que vocês vão ver no fim que a gente está dizendo. Então nós pegamos esses mais consumidos, né? E queríamos saber o seguinte: qual que era a percepção que eles tinham, né? Em relação a o que eles faziam há 5 anos atrás. E aí, quando nós vimos o resultado sem ver os outros, a gente ficou meio perdido aqui, né? O Reginaldo olhando para isso, falou: como é que esse negócio está 1/3 mais ou menos, e menor, igual, maior, né? E a gente ficou sem entender. Lá na frente, ali, daqui um pouquinho, a gente vai entender isso. Mas a percepção, na verdade, é que mais da metade acha que está comendo igual ou mais. Mas se todo mundo está achando que está diminuindo o consumo, tem uma incoerência? Não tem. Não tem incoerência, vocês vão ver por quê. Aqui é só por renda. A gente queria, né, o Francisco falou no início, tem diferença, Francisco, mas não é a coisa tão gritante igual a gente imagina, né? Você vê, e inclusive, não só essas respostas, como as outras, arroz e feijão, as respostas são muito equivalentes, né? Todo mundo fala: quando eu como fora, eu não como feijão. Perguntamos isso também. E, na verdade, mais da metade fala: eu como menos, né? E aí começam essas outras perguntas. Por que tem 11%, 15% come mais? Será que são as pessoas que não comem feijão, arroz em casa, e quando sai, fica doido para comer um arroz e feijão? Né? Então, isso aí a gente precisa depois esclarecer com continuidade, igual o Francisco falou, do trabalho. Bom, então, a gente tinha o número de refeições, tinha a quantidade que comprava. Então, vamos fazer o seguinte: nós não vamos calcular o consumo per capita, que a gente não sabe quanto que eles comem fora, né? Aqueles que comem fora, e quando que almoça, que trabalha, coisa e tal, enfim, estão lanchando. Então, vamos fazer o seguinte: vamos calcular por refeição quanto que come. Aí a gente pensou o seguinte: olha, esse número, 40 quilos de arroz polido por ano, é um número mágico, né, Pedro? A gente não sabe muito bem de onde que sai isso, mas sabe, na verdade. Pega a produção, tira o que é casca, o que é farelo, e pega a importação, tira uma exportação e divide pela população, né? E é um número bem grosseiro, mas vamos pegar esse número. O feijão é outra coisa. Ele vai de 10 até 16, né? E ainda tem aquela mistura calpi. Aqui nós estamos falando só do comum. Então vamos pegar 15, né? Um número alto. Se a gente considerar que no ano, teoricamente, a gente pode fazer até essas 2 refeições, são 672 refeições, daria 60 gramas de arroz por refeição à média e 22 gramas de feijão. Aqui em Goiânia, o que nós encontramos? 69 gramas por refeição de arroz e 25,8 de feijão. Um pouquinho acima da média. Aí você começa a entender. Olha, por que é que lá atrás eles falaram que estavam comendo igual ou mais feijão? E todo mundo está falando que diminuindo. Na verdade, o que está acontecendo é que está diminuindo o número de refeições que o arroz e o feijão entra. O lanche está entrando no lugar. Essas refeições fora come mais. Mas, na verdade, a hora que ele está comendo em casa, né, ele come o Goiânia. Né? Ele está comendo a média nacional. Por isso que está aquela resposta lá atrás. Né? Então, quando você pergunta: você está comendo mesmo arroz e feijão? Não, estou, mas não está. Né? Aqui é um alerta, né? A população acha que esses produtos podem ser substituídos. Nós não perguntamos por quê, mas acha que pode. Por outro lado, né, 90% das pessoas acham que é importante comer o arroz e feijão pelo menos em uma refeição, né, diária. Isso também a gente perguntou, assim, pergunta, não pergunta, vamos perguntar. E nós ficamos surpresos com a resposta. Né? Quer dizer, olha a quantidade de gente que
que vê a embalagem, que dá valor ao que está posto na embalagem. E isso é um alerta para as indústrias, que às vezes a indústria faz a embalagem de qualquer jeito, põe informação de qualquer jeito, né, e isso o consumidor considera. A gente tem trabalhos mostrando que quase 40% do arroz e do feijão, as pessoas consomem pela marca, de olho fechado, né? E a gente resolveu ver isso aqui e parece que esse número está aumentando, vai aumentar mais, que essa pesquisa já tem é 2010, essa pesquisa, parece que vai aumentar mais. Então, a marca ainda continua sendo a referência para a compra desses produtos. Vamos perguntar o preço? O preço é importante. Né? Mas aí depois, quando a gente faz outras perguntas, a gente vê que precisa disso ser melhor esclarecido, né? Então, a primeira é isso aqui. Vale a pena pagar por produtos orgânicos mais saudáveis? Vale a pena. Mas o preço é importante? Será que vale a pena? Até quando? Né? Qual que é o ponto de equilíbrio dessa história? Né? E a gente, quando pergunta, e a certificado de procedência? É alto, mas aqui, na verdade, a leitura que a gente faz, não é que ele está preocupado com como é que foi produzido. Ele está preocupado com o seguinte: esse produto é de garantia, esse produto eu posso comer? Né? Pode. Então, se tem uma marca forte, tem uma empresa forte que atesta isso, tem peso na decisão de compra. E aí que vem a história. Quer dizer, nós estamos falando aqui do consumidor, mas isso vem lá da fazenda. Se a gente tem técnicas de produção que elas são, né, que elas são sustentáveis, que elas são menos agressivas, a gente tem mais argumento para que as pessoas consumam esses produtos, né? A gente já sabia disso, né? Todo mundo sabe, mas a gente queria quantificar, e é bastante alto a importância, 90% aí, né? As pessoas olham o aspecto do grão. Outra conversa que a gente escuta é o seguinte: a mulher está trabalhando, não quer cozinhar, coisa e tal, e aí o feijão é difícil cozinhar, coisa e tal, né? Vamos perguntar. E parece que as pessoas não acham que feijão seja difícil de cozinhar. O arroz a gente já sabia, né? Mas parece que o feijão, eles também não acham difícil cozinhar. E o arroz, o feijão, em relação às propriedades nutricionais, né? Também é bastante alto, e o arroz aí a gente ficou até surpreso, né? É evidente que quando você vai naquela última lá que o sujeito, né, ele tem confiança total, cai. Mas, por surpresa da gente, o arroz ficou alto nessa resposta aí também. Queríamos saber o seguinte também: por que é que em brasileiro ainda come arroz e feijão? Será que é tradição, né? E a resposta também deu uma resposta bastante alta, contundente, né? E é aquilo que já as pessoas falaram no início, né? É um prato tradicional e que a gente não pode deixar perder isso, né? A outra questão que a gente vê fala o seguinte: olha, quando eu não como arroz e feijão, passa meia hora eu estou morrendo de fome e acaba comendo mais, né? Então a gente queria saber se tinha realmente essa história, e tem, né? As pessoas, como elas comem arroz e feijão, elas se sentem, né, saciadas por mais tempo e às vezes até comem menos, né, porcaria. O ganho de peso, né? Aí o feijão ficou alto e para a gente ficou até meio estranho isso, né? O arroz a gente sabia, mas ficou muito parecido. Então, e é por isso, né, que a gente chamou insistentemente pessoas. Hoje nós mandamos convite para todos os professores de nutrição da PUC e da Federal, porque é um segmento importante para a gente depois definir essas coisas que vocês estavam levantando no início, né? Será que isso é verdadeiro? Até que ponto isso é verdadeiro, né? Essas coisas.
Outra coisa que a gente ouve é o seguinte: hoje ninguém trabalha mais no cabo da enxada, a gente não precisa comer arroz e feijão, e eu vou fazer meu fitness e chego lá, o cara fala para eu não comer arroz e feijão, que não precisa, que eu preciso de proteína, não sei o quê, não sei o quê. E a gente fez essa pergunta, né? E as pessoas não veem isso dessa forma, né? Elas acham que quem não faz pode comer arroz e feijão também. Ponto positivo é que as pessoas acham que as crianças devem comer arroz e feijão. Depois a gente começou a fazer umas perguntas, se você tem esse tipo de problema. Se você é hipertenso, você come mais ou menos, deve comer mais ou menos feijão com pessoa que não tem hipertensão, né? Fica mais ou menos parelho aqui, né? Uns acham que pode comer, outros não tem diferença. Então, aí precisa de ter um profissional que entenda do assunto, né, para dizer o que é verdade e o que não é. A pergunta para quem é obesa, né, aí o arroz arrebenta, né, vai lá para a ponta, mas o feijão ficou alto. Também é outra coisa que deve ser estudada e explicada, né. Diabetes, arroz também vai lá para cima, né, e o feijão fica mais ou menos dividido. Eu não sei te responder isso, se isso é verdade, procede ou não isso, né? Triglicerídeos, arroz vai lá para cima, e o feijão fica mais ou menos igual. Colesterol, aí o feijão ainda sobe mais ainda e o arroz cai um pouco. Enfim, essas coisas a gente precisa depois detalhar, né? O que a gente entende desse trabalho? É que a gente, na verdade, conseguiu quantificar e qualificar algumas informações, né, que são disseminadas aí, muitas delas a gente sem nenhum embasamento. Então, agora a gente tem um ponto de partida para a gente ir aprofundando isso, né? Depois, a outra coisa que a gente concluiu é que a uniformidade de respostas mostra que nós estamos certos em trabalhar o arroz e o feijão juntos. Eles andam muito próximos, são muito próximos, né? É a campanha que o Pedro estava falando, do par perfeito, que a Embrapa fez uns anos atrás, né? O que é mais importante é que a população ainda tem o arroz e o feijão como alimentos, né, da família brasileira. Só que aí tem essas questões que a gente levantou, quer dizer, tem respostas que são contraditórias, tem respostas que são conflitantes, né? Eles falam ponto negativo, ao mesmo tempo falam positivo. O que a gente, né, precisa, na verdade, né, é que esses dados eles sejam analisados por equipe multidisciplinar e que venha efetivamente informações embasadas com conhecimento teórico, né, para ver o que é mito, o que é verdade. E aí vem uma coisa que a gente reforça, a gente distribuiu aí um questionário para vocês. Essa que vocês escreverem aí vai ajudar a gente a procurar essas outras pessoas, né, para a gente conversar, além dos dados que nós estamos aí. O que a gente está pensando, sonhando, né? Primeiro, a gente vai persistir, né? A gente já definiu isso e nós vamos persistir. Nós estamos querendo viabilizar essa pesquisa em mais 8 estados. Então, o que já foi feito? A empresa Júnior fez já a proposta para realizar nesses estados que estão aí. Nós já mandamos essas propostas para as câmaras setoriais de arroz e feijão, nós já mandamos essas propostas para a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, e já mandamos para empresas, já mandamos para um monte de gente, né? E todo mundo é aquela história, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Inclusive tem lugar que tem 50 empresas, a média, né, de custo por estado é R$25 mil, quer dizer, 25 mil com tudo. O Estado não precisa dar nada, a empresa Júnior vai lá, vai fazer o levantamento e entregar para a gente tabulado, né? E um liga, diz, nós estamos estudando, estamos pensando, coisa e tal, enfim. Mas, vamos lá, né? Depois que a gente tiver esses dados, aí sim nós temos que fazer um projeto e parcerias para viabilizar, montar essa equipe técnica para a gente estudar os dados, né, para fornecer subsídio.
E esse que é a diferença dessa proposta. Que as outras propostas que apareciam de valorização do arroz e do feijão, ela sempre envolvia em um governo ou um órgão pagar milhões para uma campanha que ia durar dias, né, e que depois acabava. Inserção na Ana Maria Braga e não sei o quê. Aqui não, a gente quer uma campanha mais permanente. E quem que vai divulgar? São as empresas, é quem da cadeia produtiva achar que aquela informação é de interesse para o público que ela trabalha. A única coisa que a gente vai municiar, é que essa informação seja verdadeira, né? Enfim, quer dizer, é uma campanha de adesão livre, né? E, por fim, e faz quem achar que é interessante fazer. Aqui a gente faz um agradecimento, eles não são formalidades, né? Eles são sinceros, e as pessoas sabem por que são sinceros, esses agradecimentos, né? E aqui, Francisco, eu não coloquei para um lápis a sua equipe aqui de eventos, né? Mas não vou entrar em detalhes, porque vocês sabem o que é, né? Por que é que a gente está tendo esse reconhecimento. E não vou falar, não, porque fica até difícil. Bom, e por fim a gente quer prestar uma homenagem, né? É isso aí. Desculpem, mas é duro. Podemos passar a palavra agora ao professor doutor Reginaldo para continuar aqui a explanação. Olha, a apresentação do Magro foi tão boa que eu tenho muita coisa, muito pouco a acrescentar. Eu só queria dizer que existe certas contradições, que é a contradição da percepção do pesquisado, e que, de fato, essa pesquisa acabou mostrando que existe uma tendência de queda do consumo do arroz e do feijão. E isso está muito claro quando no formulário tem uma pergunta que parece meio contraditória, porque um grupo diz que caiu, outro grupo diz que subiu. Mas se você analisa a quantidade de refeições que estão sendo substituídas por lanches, aí fica bem claro que há uma tendência à queda do consumo do arroz e do feijão. Magro, você queria falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? Agora é detalhar essas coisas, né, e ver onde que a gente pode reforçar o consumo desses produtos. Bom, eu acho que, parabéns, Carlos, faz tempo que eu não fiz uma pergunta, eu estava vendo aqui que tanto as coisas que nós podemos fazer baseado no que foi exposto aqui. Infelizmente, né, cara, quem produz arroz devia estar aqui, para ver, e para mim o pessoal do governo devia estar aqui também, né, para fazer as políticas no momento de segurança alimentar, né, em relação ao que foi feito. E parabéns, eu acho que tem algumas coisas, igual você falou, nós vamos ter de questionar algumas coisas que precisa saber. Será que o arroz, já que você aprofundou tanto aí, será que o arroz, esse arroz agulhinha, que é polido, será que um é melhor para cozinhar que o outro? Por que um arroz aqui em Goiás tem preferência? Né, que é o arroz cristal aí. A questão que eu estava comentando aqui também, em relação ao seguinte, nós queremos melhorar a qualidade da alimentação, principalmente da merenda escolar. O arroz e o feijão é sinônimo de qualidade, então deve ser política de governo. Nós exportamos, nós somos superáveis em feijão, acho que também hoje somos superáveis em arroz também, em produção de arroz. Eu acho que é interessante, como foi feito na pesquisa, cara, os meninos já nascem, né, com arroz e feijão. Já está imbuído nós. Por que não pegar uma pesquisa dessa, o governo pegar uma pesquisa agora, tem dados coerentes, no sentido de obrigar, não, acho que tem de obrigar mesmo
as merendas escolares, soltar o arroz e feijão. Porque você vê muita merenda escolar aí, que é o macarrão, que é alguma coisa, e não está o produto brasileiro, que é o arroz e feijão. Outra coisa que eu vi interessante aí nessa pesquisa, Carlos, ela pega, você fala assim, vamos fazer em outro estado, concordo, tem que fazer em outro estado, mas eu acho que aqui, essa pesquisa aqui em Goiás, pode sair como referência. Eu vejo como o CREA Goiás, as ações que nós tomamos aqui em relação aos outros CREAs, é a média nacional e são copiados todos aqui. Eu recebo aqui todo dia representantes de outros conselhos para pegar o que nós estamos criando aqui, porque é fácil adaptar nas outras regiões. É igual Curitiba, que já foi. Curitiba já foi isso. Hoje, com certeza, como nós estamos na média, nós estamos 6, 7, e estamos aqui, pega pessoas que vêm da roça, igual o interior de São Paulo, Bahia, você vai pegar tudo, tem. Então, Goiás é uma referência nessa pesquisa. Se vocês vão fazer as outras pesquisas, eu acho que a diferença não vai ser muito. Ao que se jogar desvio padrão, vai ser pontos isolados. Pontos isolados. E nós podemos aproveitar essa pesquisa já, Carlos, e já avançar mais ainda do que esperar a outra, vai ser complementar. As outras pesquisas que foi fazendo nas outras regiões, eu acho que tem que fazer para complementar aquilo que foi definido aí. Agora, eu gostaria, estou tão entusiasmado com essa pesquisa aí, Carlos, nós precisamos vestir a camisa mesmo. Eu quero vestir a camisa dessa pesquisa. Vamos, junto com você, junto com a equipe minha que está aqui presente aqui, é uma pesquisa que ultrapassou a minha expectativa. Ultrapassou a minha expectativa. Foi além do que a gente pensava. Em todos os parâmetros que você questiona, que você questionou aqui, tem vários parâmetros, para a gente discutir aonde nós vamos chegar. E isso já dá para a gente começar aí, talvez os 6 itens aí que eu achei importantíssimo aí, de política de Estado, dá para nós desenvolver isso e começar a implantar. Eu acho que a semente aqui foi criada, eu quero ser parceiro agora, porque faz muitos anos que eu vejo a luta do Carlos com isso, e agora eu estou vendo um resultado concreto, né, concreto, meio científico, daquilo que foi estudado e pesquisado. Então, parabéns, viu? Vocês gostariam depois, Carlos, de deixar esses slides, eu quero aprofundar, e depois eu quero fazer alguns questionamentos, alguma sugestão, como do outro lado, como leigo, né, que eu tenho algumas coisas para fazer como leigo, para que nós possamos, talvez, aprofundar algum tipo de pesquisa, isso, que com certeza eu arranjarei parceiros para custear isso aí, viu, Carlos? Com certeza nós vamos achar parceiro para custear isso aí. Ok? Então, parabéns e conta conosco. Tem aí a Emater presente, né? Nós podemos aí, em parceria junto aí, no sentido de incrementar, talvez montar essa pesquisa para o governador aí, de realmente incrementar para as prefeituras. Nós temos uma capilaridade muito grande aí, de junto com as prefeituras, de desenvolver esse programa. E eu acho que o verde e amarelo está aí. O verde e amarelo está aí. Obrigado. Só, Francisco, eu concordo com você, a gente tem que ir em cima, né? Mas uma coisa também que a gente... cada um tem que fazer a parte, o governo tem a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente tem que trazer a indústria para estar junto a gente, nós temos que trazer as associações de produtores para entender, para estar junto, para elas, para a cadeia, ela vir fortalecida como um todo, né? Se a gente espera, porque você sabe muito bem, você, com a experiência política que você tem, vem de uma família de políticos, que as pessoas elas entram quando elas veem que tem respaldo, né? Quando ela fala assim, isso vai dar resultado, isso vai ser importante, aí elas entram e estão dispostas a pôr dinheiro. Então, essa insistência que nós tivemos de apresentar aqui hoje, né, quase me matou. Vamos cancelar. Eu falei, não cancela, vamos lá, né? Mas eu agradeço muito, muito a Luana pelo esforço que ela fez para a gente estar aqui hoje, Luana. Mas, assim, quando eu falei com os parceiros de fora, não, vamos fazer, porque agora, né, o Rodrigo, está lá um colega, ele está fazendo ali tudo, vai divulgar isso, para a gente motivar as outras pessoas, que quando as pessoas veem que tem resultado, que pode dar alguma coisa importante, elas começam a vir e as portas estão abertas para todo mundo. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte.
inclusive pessoal, né? Um desabafo, na hora que eu coloquei aqui, aquele foi um amigo que a gente perdeu recentemente. Eu tenho certeza que hoje ele estaria aqui. Absoluta, absoluta, absoluta que ele estaria aqui. E quem conhece, ele estaria roendo a unha. E amanhã, na hora que eu chegasse na Embrapa, ele estaria na porta da minha sala para falar comigo. E, enquanto isso, a gente tem meia dúzia de gente da Embrapa aqui. Se a gente não fizer a parte nossa, Francisco, é difícil. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer a respeito do tema? Não? Engenheiro Carlos Magri? Eu vou autorizar aqui, a assessoria de imprensa está aqui, nós vamos fazer um boletim especial. Nós temos nosso informativo, que é mais de 30 mil pessoas que nós... Um boletim especial, viu? Cadê o meu jornalista? Está aqui. Mas já está gravado. Para nós já fazer um boletim especial sobre essa pesquisa. Vai fazer. E agora, Carlos, vamos bolar aí arroz e feijão, algum lema, para colocar também nos nossos informativos. Vamos vestir essa camisa agora. A ideia é aquela que está lá, arroz e feijão, né, a comida do Brasil. Isso foi criado por um colega da Embrapa. Esse slogan foi consultado amplamente e ele foi o que foi mais aceito. E Corujice foi minha filha que propôs deu essa ideia. Ok, então. Então, está acertado o desafio? Aceitado, mais do que claro. Vamos trabalhar nesse sentido. Vamos lá. Ô, presidente. Bom, e agora está sendo servido ali embaixo umas guloseimas feitas de arroz e feijão. E das últimas orientações que eu tenho para passar, dentro das pastas que vocês receberam, consta um questionário de avaliação do evento. Eu peço, por gentileza, que preencham e me entreguem ao final do evento. Sobre o certificado, quem fez inscrição pelo site do CREA Goiás, pelo portal Mais Capacitação, a partir de sexta-feira já estará disponível o certificado. E quem fez a inscrição aqui hoje, nós vamos encaminhar para o e-mail que vocês forneceram durante a inscrição, tá bom? Muito obrigada pela presença e as guloseimas estão lá embaixo esperando. Obrigada, gente.